5 de maio, começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. Nosso bate-papo é com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que estamos ouvindo e vendo. Hoje foi um dia muito importante. Nós conseguimos avançar de uma maneira decisiva. Tivemos uma melhora sensível e já temos essa há alguns dias. Como nós vamos mostrar aqui nos próximos slides, realizamos vários pagamentos muito importantes e temos já uma parceria muito grande com mais de 150 prefeituras. Então, nós até temos aqui as fotos, não sei se a gente vai conseguir passar para vocês, mas temos diversas fotos pelo Brasil inteiro para mostrar exatamente a evolução dessa relação. Várias prefeituras, quase 200 de prefeituras, já ajudando a Caixa Econômica Federal, os cidadãos brasileiros. Então, fico muito feliz. Nós começamos essa discussão há poucos dias atrás e tantas prefeituras responderam de uma maneira tão enfática. Parabéns, eu fico muito satisfeito com isso. Esse primeiro slide mostra a evolução do saque, que é basicamente o saque do Caixa Tem, da poupança social, daqueles que não têm conta em banco. E vocês podem ver como é que houve uma melhora significativa entre segunda e terça-feira da semana passada e hoje. Esses são dados até 2 horas da tarde, então aumentou mais de 10 vezes o volume de atendimento, e isso é muito importante. Então, quando nós tivemos na semana passada, em especial na terça-feira, aquele volume maior, foi exatamente porque não tínhamos o pagamento na demanda que existia nas agências. O que acabou acontecendo? Como segunda-feira foi o pagamento das pessoas que nasceram, na verdade não o pagamento, o depósito já tinha acontecido 10 dias antes, mas foi quando as pessoas puderam realizar de fato o saque nos ATMs, nas agências, nos lotéricos. Mas efetivamente nós tivemos algumas questões de tecnologia que fizeram com que nós tivéssemos, nestes 2 primeiros dias, uma lentidão maior. Vocês podem ver que a partir da quarta, em especial da quinta-feira, acabou se normalizando. Sexta-feira e domingo, feriado, que nós não abrimos as agências, e nem no domingo, tivemos quase 200 mil saques via o Caixa Tem, e no sábado quase 500 até essa hora. Tanto ontem quanto hoje, nós fizemos um pagamento muito vultuoso. Por favor, pode passar um slide. E esse aqui é o volume esperado do fechamento de terça-feira, são os volumes efetivos até meia-noite de cada dia. Então, de fato, também um aumento de 10 vezes em relação à segunda-feira da semana passada, 5 vezes em relação à terça-feira. Então, tivemos um aumento significativo. Na quinta-feira da semana passada, que foi quando a gente começou a normalizar, foram quase 1 milhão de pessoas apenas recebendo pelo aplicativo do Caixa Tem. Na sexta-feira, o feriado, e no domingo, ao redor de 400 mil pessoas. No sábado, quase 600 mil, um dia normalmente não tem tanto movimento. Ontem tinha sido recorde, 1 milhão e 100 mil pessoas, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas receberam via esse aplicativo, e hoje a nossa estimativa é de mais de 1,3 milhão de pessoas. Às 3 horas a gente já está muito próximo de 1 milhão de pessoas. Pode passar um slide, por favor. E este slide aqui, o terceiro, ele é muito importante, porque muitas pessoas nos perguntaram: Pedro, quantas pessoas de fato receberam ou fizeram alguma movimentação nessas contas de poupança digital? Foram criadas 18 milhões e meia de contas digitais. E nós tínhamos até 2 horas da tarde de hoje, 16 milhões e meio de movimentações.
movimentações entre contas da Caixa, ou seja, o que significa esses 7,3 milhões de pessoas que realizaram movimentações entre contas da Caixa. Uma movimentação, um DOC, entre a conta de poupança digital e alguma outra conta de alguém conhecido, um ente familiar, e normalmente isso acabou gerando até um saque em algum momento ou simplesmente uma transferência. Mais de 3 milhões, 3,2 milhões de DOCs ou TEDs para outros bancos, por exemplo. Débito de cartão Elo, nós temos quase 40 mil cartões virtuais. O que significa isso? Esse cartão de débito, você pode realizar uma série de compras e várias lojas já estão aceitando. Pagamento de concessionárias, o que significa isso? São aquelas contas, 400 mil pessoas realizaram pagamentos de contas e 333, que também não deixa de ser, de boletos. Quer dizer, se você juntar os dois, dá quase 750 mil. E o total de saques chegou a 5,2 milhões de pessoas, ou seja, 5,2 milhões de pessoas sacaram de segunda-feira até hoje, às 2 horas da tarde, seja nos terminais de autoatendimento, seja nas lotéricas, seja mesmo dentro do banco. Então, nós temos hoje, a informação que muitas pessoas pediam, 16 milhões e meio dos 18 milhões e meio. Então, tem 2 milhões de pessoas que, por um motivo ou por outro, ainda não sacaram, deixaram a conta, ou, ao longo do tempo, é natural, dado a normalização, que amanhã, na quinta-feira e na sexta, ainda utilizem. Mas a nossa expectativa é que já passamos do maior volume hoje, e exatamente porque hoje foi o pagamento de novembro e dezembro, então hoje foi um dia muito importante. É relevante falar, eu quero reforçar, esse slide é muito importante para mostrar o seguinte: nós, basicamente, hoje conseguimos normalizar, estamos próximos de normalizar todo o pagamento de todas as pessoas com conta digital, ou seja, aquelas pessoas que não tinham conta em banco antes e que receberam pela Caixa Econômica Federal, pela primeira vez, tendo uma conta bancária. Reforço, são pessoas que têm pouca relação, conhecem pouco de como se faz um resgate, então, na verdade, um saque é uma demanda muito grande de conversa, de explicação. Então, efetivamente, nós temos, sim, uma necessidade de contato, em especial para aqueles 5,2 milhões de brasileiros que fazem o saque. Quem faz os 7,3 milhões que fizeram transferência, ou os que fizeram DOC, ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros fizeram transferências entre contas da Caixa ou DOCs e TEDs para outros bancos. Estes têm menor necessidade. Aonde certamente nós temos uma grande necessidade de atenção são das pessoas que fizeram o saque. Isso é muito importante. Outra mensagem muito relevante, nós acabamos de soltar um comunicado à imprensa, 1 hora atrás, não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. Nós já mostramos aqui, passa por favor, volta um slide, por favor. No slide anterior, nós já mostramos claramente, olha a diferença entre segunda-feira e hoje. Nós pagamos 10 vezes mais pessoas. Então, por que houve aquela aglomeração, ou a demanda maior de pessoas? Porque na segunda e na terça-feira, segundo as pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, que nasceram em janeiro ou fevereiro, e terça, março ou abril, uma parcela menor acabou conseguindo realizar o seu saque. Como consequência, acabou gerando várias pessoas que tinham nascido em janeiro, fevereiro, março ou abril, acabaram indo, por exemplo, no sábado. Eu lembro bem, porque eu estive em 3 grandes agências de Goiás e eu vi muito pessoas que tinham nascido nesses meses. Mas, nesse momento, seja ontem e hoje, nós conseguimos uma normalização. Os brasileiros podem ter certeza que, inclusive com todas as medidas, são mais de 5 mil pessoas contratadas, terceirizadas,
mais de 3 mil funcionários que voltaram desde segunda-feira para ajudar, em especial nas agências que têm maior densidade. Nós conseguimos normalizar. Não esperamos mais para amanhã, para o resto dessa semana, um volume tão grande de pagamentos, então vamos ter sim uma redução. E com isso, não há necessidade de se chegar de madrugada, pode chegar mais cedo, é natural, nós estamos abrindo todas as agências às 8 horas da manhã, mas o que aconteceu hoje? Também já visitei várias agências aqui. Várias, a partir das 10 horas da manhã, já não tinham mais filas fora da agência, e a grande maioria a partir de meio-dia. Certamente nós temos 100, 200 agências que são com maior movimento, mas mesmo essas, se nós compararmos o movimento, as filas da semana passada com os dessa semana, as filas dessa semana são muito menores. Então conseguimos, de fato, controlar uma situação que semana passada, e em especial na segunda e na terça-feira, foi complexa. Então essa é uma mensagem importante. Não precisa chegar de madrugada. Inclusive nós temos visto que algumas pessoas estão ficando de madrugada para depois vender o lugar. Então, na verdade, não é uma coisa correta. Tendo a parceria com várias prefeituras, elas nos ajudaram a organizar as filas, inclusive com tendas. Então, a situação está muito melhor. O que acaba acontecendo nós abrimos todas as agências às 8, normalmente a partir das 7, 7h30, nós já começamos a verificar nas filas para realizar os tokens do Caixa Tem e acelerar o pagamento, de modo que às 8 horas a gente já começa, de fato, a começar os pagamentos. Então, essa é a mensagem que nós queremos fazer. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas. Então, vocês comecem, e a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Essas são mensagens importantes. E tem o quarto slide, por favor, se vocês puderem passar, que é exatamente aquele card do auxílio emergencial, 51,1 milhões de cadastros, quase 700 milhões de visitas ao site. Esse é um número inimaginável, 127 milhões de ligações à central, quase 77 milhões de downloads de app do auxílio emergencial, que é aquele que faz o cadastro, e mais 82 milhões do Caixa Tem. Então, esse é o sumário. Não sei se a gente conseguiu colocar as fotos, mas temos aí de 20 prefeituras, e em todas elas a nossa demonstração temos um espaço, temos essa parceria com várias prefeituras, isso nos ajuda a organizar, em especial de manhã cedo, porque, repito, a grande movimentação é na parte da manhã. Claramente, eu não vou dizer em todas as agências, mas em algumas agências você pode demorar mais tempo para dar vazão, só que o que nós temos hoje é que as filas andam, e por maiores que elas sejam no começo da manhã, elas acabam ao longo da manhã, normalmente, na grande maioria dos casos, terminando. E um ponto importante, como a gente já colocou naquele gráfico, naquele slide, como já fizemos a maior parte do pagamento nessa semana, segunda e terça-feira, e como já fizemos o pagamento de 16 milhões e meio de pessoas, dos 18 milhões e meio que têm contas digitais, matematicamente faltam poucos, muito poucos a receber. Então, esta é a dinâmica, e nós estamos falando apenas daqueles 18 milhões e meio que têm conta digital. Por quê? Dos 50 milhões que nós pagamos, os outros 31 milhões e meio têm uma tranquilidade. 3 milhões e meio, como a gente falou ontem, foram TEDs para outros bancos, mais de 50 bancos fazem parte desse pagamento. Então, 3 milhões e meio de pessoas são pagas por mais de 50 bancos no Brasil, e a diferença
acaba sendo pago das maneiras mais normais, via os depósitos em poupança normal na Caixa, mas são pessoas que já têm... é muito mais normal lidar com os aplicativos, então a gente acaba não tendo o problema das filas desta maneira. Por quê? Porque as pessoas recebem, fazem transferências e saques de uma maneira muito mais tranquila, não precisam desta ajuda que esta parte, esses 18 milhões e meio precisam. Em especial, os 5,2 milhões de brasileiros, que foram aqueles que fazem o saque via conta digital na agência. Esses, a grande maioria, precisam sim, não só do aplicativo do Caixa Tem, mas inclusive para realizar o saque no ATM, porque vários estão realizando um saque no ATM de um banco pela primeira vez na vida. Então é uma questão bem diferente e por isso eu quero agradecer de novo aos nossos mais de 30 mil funcionários da Caixa Econômica Federal que estão focados nesse pagamento, aos 70 mil lotéricos, aos 40 mil correspondentes exclusivos, 40 mil terceirizados. Então, nós temos 250 mil de pessoas, mesmo aquelas que não estão no dia a dia hoje, estão ajudando via home office, e todo esse grupo está focado para realizar esse pagamento, que é o maior pagamento da história bancária do Brasil, provavelmente do mundo, em especial nesse intervalo de tempo tão curto. Eu agradeço, acho que hoje é um dia importante para a Caixa Econômica Federal, há uma melhora significativa, um dia intenso, mas onde nós conseguimos, nas primeiras 2, 3, 4 horas, reduzir muito as filas, em especial comparando com as filas da semana passada, e temos clareza, temos a expectativa de que quarta, quinta e sexta serão muito mais vazios ou menos cheios, vazio não, menos cheios, lembrando também que hoje é o dia 5. Hoje, normalmente, é o dia mais cheio do mês para a Caixa Econômica Federal. Nós pagamos normalmente várias folhas de pagamento, então o dia 5 já é um dia muito importante. Então, mesmo no dia 5, nós conseguimos realizar este pagamento desta maneira que nos deixou muito felizes. Então, eu passo para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, presidente. O João Vitor Guedes, da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, pergunta o seguinte: o que deve mudar no calendário da segunda parcela do benefício para diminuir as filas? Como nós mostramos agora, um ponto muito importante foi o ajuste do aplicativo, que na segunda e na terça-feira da semana passada teve problemas, sim, e nós conseguimos melhorar sensivelmente. Como mostramos, pagamos hoje 10 vezes mais pessoas do que na segunda-feira da semana passada pelo aplicativo. Além disso, nós temos mais pessoas terceirizadas, nós temos mais funcionários, nós também fizemos uma série de melhorias operacionais, aí são coisas mais técnicas, mais detalhes de como acelerar o pagamento para este benefício, porque, de novo, essas contas, elas foram abertas por um rito totalmente diferente, muito mais rápido. Você não consegue abrir uma conta normalmente com os requisitos simplificados dessa conta. Então, tudo que envolve o auxílio emergencial, em especial as contas digitais, são únicos. Não havia uma autorização. Isto tudo foi negociado com o Banco Central, que foi totalmente parceiro da Caixa, do governo brasileiro, em 3 dias. Um recorde também. Então, tudo isso é muito novo. Esse ajuste ele veio exatamente porque, se você pensar, foram poucos dias que nós tivemos entre realizar efetivamente o primeiro pagamento e realizar esses ajustes. Então, do ponto de vista operacional, nós já temos uma melhora sensível. Primeiro ponto importante. Do ponto de vista do cronograma, nós estamos discutindo no detalhe, não só a Caixa, como com o Ministério da Cidadania. Existem uma série de discussões técnicas nesse momento
com as equipes do varejo, do vice-presidente Paulo Ângelo, da tecnologia, do vice-presidente Cláudio Salituro, nosso da Caixa Econômica Federal, com a equipe técnica do Ministério da Cidadania. Por que isso? Porque este próximo calendário ele terá mudanças em relação ao atual, e são mudanças muito fáceis de serem entendidas, exatamente por causa dessa questão. Nós tivemos filas, essas filas nós já conseguimos reduzir hoje, vamos conseguir muito mais nessa semana, mas para o próximo pagamento queremos fazer um ajuste. Eu não quero antecipar aqui, porque, de novo, nós temos conversas desde 3, 4 dias intensas, hoje também intensa, e também queríamos ver como é que seria o desenvolvimento do pagamento, tanto na segunda-feira quanto na terça. A partir do momento em que essas mudanças operacionais e tecnológicas que nós fizemos no fim de semana fossem efetivamente, surtissem o efeito que nós esperávamos, nós também teremos um impacto em relação à escolha desse novo calendário. De novo, nós estamos muito próximos de finalizar, e depois que eu e o ministro Onyx, nós fecharmos o cronograma de uma maneira muito clara, levaremos ao presidente Jair Bolsonaro, que é quem organiza. O ministro Paulo Guedes, meu chefe, já deu o ok, então já tenho o acerto com o ministro Paulo Guedes. Então, na economia, nós temos um acerto via Caixa, nós estamos próximos com a cidadania, com o ministro Onyx, e aí só então levaremos ao presidente Jair Bolsonaro, mas esperamos, certamente nessa semana, em pouco tempo, dias no máximo. Presidente Pedro, agora o Alan Gustavo, da Rádio 87 FM, de Garanhuns, Pernambuco. Alguma previsão para melhorar o sistema? Sim, eu agradeço a pergunta. De novo, ela tem melhorado. Minha sugestão provavelmente a gente vai ter um impacto muito positivo de hoje até o final da semana, até porque, como nós passamos pela maior parte dos pagamentos, então também reduz a pressão do próprio aplicativo, e algumas mudanças que nós já desenhamos, a gente não fez nem ontem nem hoje, porque se houvesse um problema maior seria um caos. Então, de uma maneira muito clara, esperamos sim melhoras sensíveis que vão ser impactadas pelo segundo pagamento. Mas qual é a minha sugestão? Está funcionando muito bem o aplicativo nas agências, via transferência, o saque. Então, uma sugestão que eu faço pode ir numa agência, certamente os pagamentos têm sido acelerados, nós tivemos 500 mil de pagamentos via o Caixa Tem, sem a necessidade para gerar o token. O que significa isso? É um pouco técnico. Você pode gerar sozinho esse token, esse código, são 6 números, mas você vai sacar ou numa TM ou num lotérico na boca do caixa. Este saque, na maioria das vezes, acaba tendo uma necessidade dessa parte da população mais carente de ter a ajuda de um funcionário da Caixa. Então, hoje, o maior gargalo certamente não foi essa geração desse código, desse token. Foi o pagamento em si, que precisa, sim, na grande maioria das vezes, desses 5 milhões de brasileiros, de algum tipo de assessoria, porque tem dúvidas. Agora, tem um outro ponto importante. As pessoas acabam aprendendo, então, no segundo pagamento, certamente, também você tem essa curva de aprendizado e será mais rápido, terceiro mais rápido ainda. Então, este primeiro pagamento foi, sem dúvida, o grande, aonde você tinha uma série de ajustes para serem feitos, mas nós estamos muito otimistas em relação ao segundo pagamento. Ok, presidente. A questão das parcerias
tem sido um tema recorrente, então eu vou aproveitar para juntar duas perguntas em uma só, para a gente ganhar um pouco de tempo. A Prefeitura de Juatuba, a assessoria de imprensa da Prefeitura, coloca o seguinte para a gente: gostaria de saber quais medidas a Caixa irá adotar para evitar aglomerações nas filas, nas portas das agências, pois vem ocorrendo com frequência uma grande presença de filas enormes, e até o que se presencia é falta de organização das agências. Também o Daniel, do jornal Correio Popular de Campinas, região metropolitana, ele coloca o seguinte: por que a Caixa não fez parcerias antes com as prefeituras locais para a organização de filas, já que tem sido algo bastante efetivo para o atendimento? Então, amanhã a gente vai apresentar várias dessas, provavelmente umas 50 páginas, onde nós começamos a conversa. Nós começamos semana passada a conversa. Tanto que a gente teve prefeituras, inclusive a Petrolina, se eu não me engano, foi terça-feira da semana passada. Então, o que aconteceu? Nós organizamos, nós enviamos um comunicado, pedimos para os superintendentes regionais, para que eles ligassem para cada prefeitura, porque nós temos uma relação muito forte. Então, depois, Tatiana, por favor, você me passa o contato da prefeitura, nós vamos passar para o superintendente da região, ele vai ligar, mas hoje nós temos, acabei de receber do vice-presidente, mais de 150 acordos já fechados. Então, o espaço é público. Nós temos, é muito mais fácil para todos se houver um entendimento entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque quando você fica fora da agência, é algo que fica fora do controle da Caixa. Para vocês terem uma noção, nós conseguimos do Ministério da Justiça uma autorização especial, isso há 2 semanas atrás. Nenhum banco pode ter os vigilantes fora da agência. O que nós conseguimos? Para mais de 3.500 vigilantes, agora 5.000 vigilantes, que eles pudessem sair das agências para ajudar as filas. Então, isto foi um acordo exclusivo e temporário entre o Ministério da Justiça e a Caixa Econômica Federal para ajudar a coordenação das filas. Agora, o que acontece? Como você teve, de novo, na segunda e na terça-feira, uma dificuldade maior de pagamento, as pessoas acabaram chegando mais tarde, e a gente não conseguiu fazer só o pagamento daqueles meses específicos. Por exemplo, a quarta-feira da semana passada, maio e junho, que seria o pagamento. Mas as pessoas, como não receberam em janeiro ou março, acabaram indo também. Então você teve uma aglomeração maior. Hoje, várias agências estavam cheias, mas de manhã cedo, em 2, 3 horas, a maioria já não tinha mais fila fora da agência. Agora sim, quando nós conseguimos ter essa parceria com a prefeitura, além do mais nesse momento todo, onde você tem vários comércios fechados, então é natural que seja até mais fácil nesse momento que tenha fechamento parcial de ruas, como várias fizeram, porque você já tem esse lockdown em vários estados e em várias prefeituras. Então, para ser objetivo, nós temos sempre o superintendente da Caixa na cidade, na região, tendo esse contato com as prefeituras. Nós já fizemos, de novo, um pedido formal na semana passada, e várias, centenas. Tenho certeza que até hoje, no final do dia, vamos ter 300, 400. Então, este é uma medida que nós pedimos ajuda e entendemos que é algo de todos nós, porque este pagamento, ele é um pagamento do governo federal, do governo, para todos os brasileiros mais carentes. Para finalizar, 1 em cada 3 brasileiros adultos, e exatamente esse 1 mais carente, recebeu esta ajuda. Então é algo muito forte, em pouquíssimo tempo, mas nós estamos confiantes que os ajustes que fizemos nos últimos dias vai ajudar a redução sensível das filas, mas reforçando,
Não precisa chegar de madrugada. A maior movimentação é sempre de manhã, então também tentar chegar um pouco mais tarde e ter a certeza e a tranquilidade de que, se chegar, vai ser atendido. Ninguém que chegue à fila dentro da agência deverá deixar de ser atendido. Isso é uma questão clara, uma determinação nossa. A Letícia Ced, repórter do portal IG, pergunta o seguinte, ela faz uma colocação primeiro. Muitas pessoas procuram a agência para saques do auxílio, o que significa que elas utilizarão o dinheiro físico para suas compras e pagamentos de despesas, mesmo já havendo o aplicativo para transações digitais, o Caixa Tem. Tendo em vista o momento da pandemia e a necessidade de isolamento social, a Caixa, junto com o Ministério da Cidadania, tem elaborado alguma maneira de informar a população sobre os pagamentos digitais? Eu acrescento ainda nessa questão, presidente, que nós temos recebido muita demanda de imprensa no sentido de que questionamentos mesmo quanto à necessidade de atualizar o Caixa Tem a uma versão mais moderna. Eu queria que o senhor juntasse os dois temas, que eu acho que eles são pertinentes. Sim, como nós vimos no slide anterior, nós tivemos 82 milhões de CPFs únicos, 82 milhões de brasileiros que baixaram o aplicativo Caixa Tem. Não existe nenhuma instituição financeira no Brasil, na América Latina, no Hemisfério Sul, que tenha isso, e muito menos em 15, 20 dias. Então, nós temos, sim, um aumento muito intenso. E qual que é a questão? Como nós estamos nesse volume de pagamento neste momento, temos, sim, já uma nova versão, mas houve uma decisão do vice-presidente de tecnologia, validada por nós, que realizar esta melhora no meio deste pagamento traria um risco colossal. Então, sim, há uma melhora, essa melhora vai acontecer nesta semana. Agora, como nós falamos, 5 milhões e 200 mil pessoas conseguiram pagar por esse aplicativo. Porque este aplicativo gerou, seja fora da agência ou dentro da agência. Porque é exatamente o aplicativo que você utiliza para realizar o pagamento. O que acontece é que dentro da agência você tem uma ajuda de um funcionário da Caixa Econômica Federal. E muitas pessoas precisam dessa ajuda. Eu pessoalmente ajudei vários, porque é uma coisa que está sendo feita pela primeira vez. Então, do ponto de vista do Caixa Tem, esse foco é claro. O aplicativo de cadastramento do auxílio emergencial, que 77 milhões de brasileiros baixaram, nunca teve problema, foi muito bem. Em 5 dias nós colocamos no ar, está muito bem. O do Caixa Tem, que tem essa movimentação, inclusive o saque de numerário. Normalmente, quando você tem um aplicativo, você usa um cartão de crédito, então, um cartão de débito. Aqui nós fazemos o saque sem nenhum cartão. Imagina emitir 80 milhões de cartões. Então, tudo aconteceu muito rápido. Haverá melhora, espero que essa melhora seja muito rápida, poucos dias, e já seja percebido pela população. Eu não lembro mais a primeira parte da pergunta. Se você puder, Tatiana, repetir, eu te agradeço. Eu acho que foi colocado, presidente. Ele coloca um pouco também da parceria, se vai haver alguma parceria com o Ministério da Cidadania, né, para a elaboração de alguma maneira de informar a população sobre os pagamentos digitais, né? A questão de mudança de cultura, acredito, né, presidente? A primeira experiência digital é difícil. Nós temos, inclusive naquele slide, se vocês puderem, se você puder voltar para o slide 3, eu te agradeço. Um antes, por favor. Foram pagos 400 mil concessionários, 330 mil boletos, débito no cartão Elo, que normalmente é um pagamento também 40 mil. Então, de novo, em poucos dias, nós temos aqui quase 800 mil pessoas pagando conta, pagando boleto e realizando algum tipo de compra, porque esse débito no cartão
basicamente é uma compra. Então, isso tudo porque nós fomos fechando as parcerias operacionais em poucos dias. Eu concordo, torço para que a gente tenha mais pagamentos, mais uso dos cartões, porque cada pagamento, cada uso do cartão que seja realizado é uma necessidade menor de saque na agência. Agora, só reforçando, esses 5.200.000 que vão nas agências realizar o saque são aquelas pessoas mais humildes que nunca tiveram conta em banco, nunca tiveram cartão de crédito, nunca tiveram cartão de débito. Então, é uma parte da população aonde nós estamos ajudando socialmente, uma questão de educação financeira também. Então, é algo que vai sendo aprendido ao longo do tempo, mas certamente é um foco da Caixa Econômica Federal após esta pandemia, após esse benefício, que estas pessoas tenham uma inclusão de fato no mercado, seja de crédito, porque normalmente são essas pessoas que acabavam tomando dinheiro quando precisavam a 20%, 25% ao mês. Então, várias delas serão, sim, se quiserem tomar crédito, poderão tomar na Caixa, provavelmente via o microcrédito. Mas essa é uma fase posterior. Neste momento, o nosso foco único, não é o maior, é o único foco, é realizar o pagamento, melhorar a qualidade, reduzir as filas, acelerar o pagamento. Esse é o nosso foco. É o único foco da Caixa Econômica Federal e o meu em especial. Presidente Pedro, 2.400 pessoas estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube. A gente agradece a participação de todos. Amanhã tem mais, né? Sim, muito obrigado, Tatiana. Amanhã nós vamos mostrar, vamos ter uma lista, né? A gente já tinha lista, mas amanhã, certamente, o que a gente vai fazer, já para adiantar? Nós vamos colocar o pagamento das pessoas. Então, se você puder, por favor, voltar de novo 3 slides, o slide 2, por favor. O que nós esperamos amanhã? Isso. Que na quarta-feira, este número de 1.300.000 caia. Se esse número cair para 500, 600, 700, demonstra que a gente já pagou a maior parte das pessoas e que agora a gente estabilizou. Então, não há necessidade, de novo, repito, chegar de madrugada, porque a maior parte das pessoas, a grande parte das pessoas, já recebeu o seu dinheiro. Então, amanhã é um dia importante para a gente ver se o que a gente pensa vai acontecer e, ao mesmo tempo, a gente quer colocar aqui o nome das prefeituras que têm parceria, as fotos que nós recebemos com as pessoas organizadas, sentadas do lado de fora, em cadeiras que são muitas vezes oferecidas pela prefeitura, com o pessoal fazendo a higienização, com forro para proteger do sol. Então, eu quero realmente agradecer. Eu fico muito feliz com essa demonstração de vários prefeitos pelo Brasil inteiro, recebi várias ligações. Então, a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, dos mais carentes. Nós todos na Caixa Econômica Federal estamos 100% focados e eu quero agradecer à imprensa para reverberar isso. Nós vamos rapidamente, nesta semana, certamente, anunciar um novo calendário. Quando formos anunciar esse novo calendário, vai ser muito importante o papel da imprensa para que essa parcela da população, em especial a mais humilde, saiba, porque certamente isso foi parte do que acabou gerando das aglomerações, porque várias pessoas iam às agências com dúvidas. Então, muitas pessoas, iam mesmo sem ter um momento certo para receber. Então, esta questão da disseminação da informação é algo muito importante. Eu agradeço a todos vocês. Até amanhã. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Então, até amanhã. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Caixa, o banco de todos os brasileiros.